Quando ele olhou o forno, ele falou assim: eu não sei para que eu estou comprando esse forno, mas Deus mandou eu vir aqui comprar ele de vocês. Eu criei esse canal em 2016 e hoje, 10 anos depois, eu reapareci. Mas calma que eu vou explicar tudo. Entre o último vídeo e o de hoje, muita coisa, muita mesmo, aconteceu. Momento de querer desistir, sonhos que não deram certos, outros que eu nem esperava aconteceram. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Giliane Moraes, mãe imigrante empreendedora fora do meu país. E também estou por aqui organizando a minha história para servir outras mulheres. Se você está nessa fase em que há recomeços, precisa voltar do início, tem que ter novas ideias, esse canal é para você. Seja muito bem-vinda. E para começar e deixar um pouco mais organizado que essa ideia, nós dividimos o vídeo em 4 séries, tá bem? E cada vídeo eu vou contar como foi que aconteceu, o que aconteceu durante esses anos e como que eu vim aqui parar em Portugal. Brasil. Do Brasil. E tudo começou em 2016, quando eu criei esse canal aqui no YouTube. Eu morava no Rio de Janeiro, mais precisamente em Rio das Ostras, a cidade que eu amo, que eu morro de saudade. Até o cheiro dela eu sinto aqui, entendeu? Eu morro de saudade de Rio das Ostras e foi lá que tudo começou no YouTube. E acredite, eu criei esse canal depois que eu descobri que eu tinha endometriose. Foi um diagnóstico um pouco tardio. A doença já estava bastante avançada e o que me disseram naquela altura é que eu jamais poderia engravidar. E foi um baque muito grande. E o YouTube me ajudou demais a passar por essa fase, porque eu comecei a me entreter, criar vídeos, e eu sou muito de ação e o YouTube me ajudou bastante. Porém, não ficamos por aí. Em 2018, nós migramos para Minas Gerais. E nós decidimos empreender em Minas Gerais e criamos a Esfirraria Carioca. Eu vou tentar achar algumas imagens para deixar aqui para vocês o registro. E foi algo assim inovador na cidade. Eles não conheciam, aliás, eles até conheciam, né? Mas não tinha nenhuma esfirraria na cidade. Então foi algo assim inovador, a gente ficou muito animado. Todo mundo que provava gostava muito. Porém, aconteceu algo que fugiu um pouquinho das nossas expectativas, que foi o quê? A greve dos caminhoneiros. Gente, parou a economia, parou tudo, inclusive o nosso forno ficou parado entre Belo Horizonte e Governador Valadares, que era a cidade onde a gente morou. E eles não chegavam porque ficou parado, simplesmente parado na estrada, e aquilo já começou a dar sinais de que não ia dar muito certo, né? Imagina, um novo negócio já é difícil nos 3 primeiros anos. Se você começa com uma crise dessa, no qual você precisa de gás, por exemplo, os insumos, né, os materiais que nós iríamos utilizar como forno, a gente não tinha ainda, mas tinha uma data para começar. Aliás, nós já estávamos pagando o aluguel do espaço, então a gente precisava começar, não tinha outra saída. Até que uma senhora nos ajudou, graças a Deus, nos emprestou um forno. E foi assim que a gente começou. Batalhamos muito, fizemos muito por aquele espaço, tivemos funcionários e foi algo assim que a gente aprendeu pra caramba. Porém, devido já ao início não ter sido um dos melhores, você concorda comigo? Tivemos muitas dificuldades em dar continuidade, porque a economia de verdade parou e foi muito difícil manter o negócio. E junto disso, infelizmente, eu comecei a ter muitas crises de endometriose, muitas dores, e eu não tinha, né, acesso possível a um tratamento na cidade. As contas iam chegando, a necessidade de eu ter um tratamento mais sério por conta da minha saúde, porque até então, gente, eu já nem imaginava mais ficar grávida, porque tiraram isso de mim, sabe? Quando me deram o diagnóstico, era algo assim tão certo. Inclusive, queriam retirar meu útero. E eu falei, calma, deixa eu ter outra opinião sobre esse assunto.
E aí a gente já começa a ver a ação de Deus em cada detalhe. Um deles foi, uma cliente nos contou que em Portugal, ela tinha família em Portugal, e a prima dela, se eu não me engano, fazia tratamentos na área da saúde da mulher aqui. E que aqui a medicina era muito avançada nessa parte da saúde da mulher. Então eu fiquei bastante empolgada com a notícia. E vou ser sincera, gente, não era porque eu achava que eu ia ter filho, porque realmente eu não pensava nisso. Era por questões de eu querer ter acesso a cuidados da minha saúde. E os boletos chegavam e a gente, sem saber para onde ir, pedimos muito a Deus que Ele nos mostrasse qual era o melhor caminho. E a gente ouvia muito uma música do Davi Sasser, eu não sei se estou a pronunciar certo o nome dele, mas era Para Onde Ir. E aquela música era a nossa oração, sabe? A gente ouvia constantemente essa oração, a gente, meu esposo e eu, né? E começamos a ouvir bastante essa oração e pensando o que a gente ia fazer. Afinal, nós tínhamos também funcionários trabalhando com a gente. Se a gente ia fechar, o que a gente ia fazer. Pronto, a gente não tinha muito assim... A gente ficou bastante perdido nesse sentido, mas pedindo a Deus orientação. Até que a gente tomou a decisão, vamos para Portugal, vamos tentar. E quando a gente tomou essa decisão, a gente pediu a Deus assim, bom, se for da vontade de Deus, a gente vai conseguir vender tudo rápido e conseguir o mais breve possível ir para lá. Então, o que a gente fez? A nossa parte, né, gente? Porque, lógico que a gente entregou nas mãos de Deus e pediu a Deus orientação, mas é necessário a gente ter ação, né? A fé caminha junto com a ação. Então a gente colocou tudo para venda, tudo mesmo, gente, até os potinhos que a gente usava a gente colocou para venda. Colocamos tudo à venda e as coisas foram saindo assim, ó, uma atrás da outra, cada hora era uma venda e a gente ficava assim, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Até que chegou a parte do forno. Vocês lembram do forno que ficou preso em BH? Pois bem, o forno era o item mais caro que a gente tinha. Porém, ele era de uma especificação muito, assim, aleatória, né? Como assim alguém vai querer ter um forno desse em casa? Não ia ter, porque não é para esse fim. Então eu falei, nossa, como que a gente vai vender esse forno? Como que vai ser isso, gente? Eu acho que não vai ter saída. Falei, Deus, olha, tá em suas mãos, a gente anunciou o forno e vamos ver o que vai dar. A gente precisava muito dessa venda. Até que um dia o telefone do Bruno tocou, era um senhor pedindo para ver o forno. E o Bruno foi lá mostrar o forno para ele. E quando ele olhou o forno, ele falou assim: eu não sei para que eu estou comprando esse forno, mas Deus mandou eu vir aqui comprar ele de vocês. E não tinha melhor confirmação do que essa, né? Deus cuidando de cada detalhe, tudo. Desde a nossa saída de Rio das Ostras até a termos a ideia de fazer a esfirraria, até tudo o que tinha na esfirraria ser vendido. E nós compramos a passagem e chegamos em Portugal, em maio de 2019. Parece que foi ontem, mas parece que tem uns 50 anos já. Então, gente, era Bruno e eu e 2 malas de mão, em busca de um recomeço, saúde, prosperidade e novas histórias. Se tudo que eu te falei aqui fez sentido para você, se você entendeu o cuidado de Deus em cada detalhe, comenta aqui forno, porque eu vou saber que o que eu estou gravando aqui está fazendo diferença na vida de alguém. Ah, e como é que foi quando a gente chegou aqui em Portugal, em 2019? Isso é assunto para o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Será um doce prazer poder partilhar a nossa história e eu espero que ela sirva como algo inspirador para você que está numa fase de recomeços e mostrar que Deus age em cada detalhe. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tá lindo assim, quando você fica... É, filho, gostou? Muito bem.